Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. A Bruxa. Sou do Rio Grande do Norte e vou contar mais um dos muitos relatos que aconteceram com a minha família. Até hoje, quando os meus irmãos contam essa experiência, eles ficam perturbados. Morar na roça rende muitas aventuras. Então, brincar nos cajueiros era algo rotineiro para eles, assim como também foi para mim. Eles passavam a maioria do tempo brincando no sítio que fica em frente à nossa casa. Esse sítio é uma propriedade extensa, com cajueiros, coqueiros, mangueiras. Então eles saíam para brincar e às vezes passavam o dia todo por lá. Certo dia, como de costume, eles foram brincar e havia um cajueiro específico que tinha uma galhada muito flexível, na qual eles se balançavam. Nesse dia em questão, foram meus 4 irmãos. Um deles era bem novo, devia ter uns 7 anos, não sei ao certo. Todos eram crianças. Enquanto eles se balançavam e se divertiam, do nada começou uma ventania bem forte. Eles olharam para os lados, mas não viram nada. O vento continuava. Quando eles olharam para cima, é que notaram uma mulher em uma vassoura, vestida com roupas esfarrapadas. Tinha um rosto terrível e ela olhava para eles. De repente, ela deu uma risada muito macabra. Quando viram que aquilo não era natural, eles pularam de cima da galha do cajueiro e correram o mais rápido que conseguiram, ao ponto de esquecer meu irmão menor, que por ser pequeno não conseguiu descer tão rápido e nem era tão ágil correndo. A minha irmã acabou voltando para pegá-lo e correu com ele no colo. Enquanto isso, aquela mulher estranha os perseguiu na vassoura até certo ponto. Eles subiram o sítio chorando, chegaram em casa assombrados. A minha mãe os viu apavorados, e quando eles contaram a ela o ocorrido, ela não deu muito crédito. Estava ocupada com os afazeres. Tempos depois, já adultos, um dos espíritos que incorporava na minha irmã falou o seguinte: ninguém acredita em vocês quando contam que viram uma bruxa, mas realmente foi verdade. Vocês a viram e a intenção dela era de levá-los em vida, mas uma força maior não permitiu. Hoje sabemos que Deus não permitiu que eles fossem levados. Apesar de pequeno, o meu irmão, que era o menor na época, lembra de tudo e de como ficou apavorado. É uma unanimidade quando falam sobre esse acontecimento, de como sentiram medo e de como isso os marcou. A roupa. Certa vez eu namorei uma moça. Eu era doida por ela, só tinha olhos para ela e nada me fazia perder o sentimento que eu tinha por ela. Porém, por sermos 2 mulheres e eu ser de uma família religiosa, tive dificuldade em manter meu relacionamento. Por isso, tive que sair de casa, indo morar com essa querida namorada. Moramos juntas durante 1 ano, e nesse tempo descobri que a mãe e a irmã dela mexiam com coisas um pouco maldosas, e minha namorada odiava isso. A partir de então, comecei a ter medo de ficar sozinha, e passei a ver vultos em casa. Após 1 ano, terminamos o namoro e voltei a morar com meus pais, ambos mais conformados com a minha sexualidade. Comecei a ter experiências um tanto quanto estranhas, mas nada fora do comum ou sobrenatural. Quando voltei à casa dos meus pais, eu estava desempregada, o que me deixou extremamente aflita e preocupada com a minha situação. Porém, logo eu arrumei um emprego que eu odiava. Passou um tempo, fui demitida desse emprego e consegui outro, graças a Deus. Nesse novo emprego, acabei me sentindo estranha e observada o tempo todo. Sentia que havia alguém ao meu lado, o que me deixava de cabelo em pé, mas eu amava esse emprego. No local tinha um elevador que eu morria de medo de usar, eu não sei o porquê. Um belo dia, sem ninguém o chamar, o elevador parou no meu andar e começou a fazer o barulho como
se alguém tivesse impedindo a porta de se fechar, sendo que não havia ninguém dentro e nem entre as portas. Aquilo me assustou muito e comecei a ver vultos sempre atrás de mim. Em uma noite eu adormeci e acordei com um rosto na minha cara. Quase infartei. Mas eu achei tão estranho e tão sinistro que eu resolvi deixar pra lá. Dias depois, a minha tia foi até a minha casa e minha mãe estava costurando e dizendo que estava apanhando para fazer a costura daquela minha roupa. E minha tia logo disse: "Xiii, boa coisa não é, queima isso." Minha mãe concordou, porém fiquei postergando e acabei por fim não queimando a roupa. Mas um tempo depois, a minha mãe resolveu por si só queimar a roupa e mandou álcool e acetona, porém ela não pegava fogo de forma alguma. Colocamos a roupa no sal grosso, recomendações de um amigo muito querido meu, pois o que havia perto da peça não era uma coisa boa e nem bonita de se ver. Jogamos ela fora. Logo em seguida, eu teria que acender uma vela e deixar derreter enquanto eu a segurava, até ela ficar bem pequena. Porém, como não possuía velas em casa, deixei para o outro dia. Comprei as velas e, por um motivo que eu desconheço, eu não acendi. Só deitei e dormi. Quando cheguei ao trabalho, o dia estava correndo bem, até que comecei a ouvir um sussurro chamando meu nome. Quando pensei ser coisa da minha cabeça, eles começaram a falar mais perto. Apavorada, cheguei em casa e acendi as velas. Hoje me sinto melhor e me afastei completamente dessas pessoas. Ela veio me buscar. Era uma tarde de quinta-feira. Fazia um pouco de frio. As janelas estavam embaçadas no Instituto do Coração. Meu paciente era o Sr. Antônio, um velhinho de 88 anos. O procedimento seria um cateterismo cardíaco. Chamei o senhor na recepção, ele não me ouviu. Cheguei mais perto, ele não me ouviu. Sentei ao lado dele e o abordei. "Senhor Antônio, é o senhor?" E ele respondeu: "Sim, sou eu. Eu estava distraído conversando com a minha mulher." Eu perguntei: "Onde ela está?" "Aí do seu lado. Não está vendo?" "Não, mas tudo bem. Vamos pro exame?" Ele concordou com um aceno de cabeça. Na sala de exames, ele pegou no meu ombro e falou: "Amigo, minha mulher falou que vai me levar hoje. Ela está aqui para me levar com ela." "Como assim, meu amigo?" "Vamos fazer esse exame rapidinho e você já vai." Iniciamos o exame e na primeira injeção de contraste, ele teve uma parada cardiorrespiratória. E apesar de todos os nossos esforços, a mulher dele o levou com ela. Inexplicável. Domingo de plantão no Hospital das Clínicas. Deveria ser umas 9 horas da noite. Foi solicitado a mim que encaminhasse um óbito até o necrotério. Nesse dia éramos 2 técnicos, eu e o Tiago. Eu era novo no hospital e já tinha ouvido falar que o necrotério era estranho. Mas até aí eu não acreditava muito. E lá fomos nós 3, eu, Tiago e o corpo. Fui conversando com o Tiago, tranquilo, desencanado, tentando não pensar em nada normal, quando ele me disse: "Tá sentindo esse frio?" "Não, tá normal." Continuamos o trajeto até o necrotério, mas agora em silêncio. Colocamos o corpo na gaveta e fechamos o armário. Ao fechar a porta, escutei um barulho alto vindo de dentro da sala. Com muita coragem, abri a porta e vimos a gaveta que tínhamos acabado de trancar aberta. Com o coração na mão, fechei a gaveta e a travei. Fechei a porta e novamente o barulho. A gaveta que estava o corpo abriu novamente. Dessa vez o Tiago falou: "Deixe isso aberto, pelo amor de Deus." "Melhor, né?" E nesse momento nós 2 ouvimos: "Obrigado." Saímos correndo como se não houvesse outro dia para viver. E essa não é só mais uma história.
Eu estava lá. Esses relatos foram enviados pelo Rafael, técnico de enfermagem de São Paulo. Um ouvinte me mandou um relato, ele já me contou outros, inclusive uma história bem curiosa de um barulho que ouviram no mato e depois disso os animais sumiram e apareceram semanas depois do outro lado da cidade. Ele mora na zona rural, Rio de Janeiro, São Paulo, não me recordo. Ele também já me enviou uma história sobre uma sobrinha que ele tem que parece ser a reencarnação de uma tia falecida. A história agora é sobre um vizinho que ele acha que tem um comportamento estranho. E o que seria esse comportamento estranho? De acordo com o ouvinte, o vizinho odeia ficar sozinho no sítio. E normalmente, quem compra um sítio quer ficar sozinho ou mais sossegado. Outra coisa que o ouvinte acha estranho é que o senhor não anda à noite. E se anda, ele vive pedindo carona ou ligando para amigos irem buscá-lo. Quando a esposa dele sai de casa, ele também sai e fica no portão. Diz que não fica de jeito nenhum sozinho em casa. Bom, recentemente, o ouvinte conversou com o vizinho que contou que o sítio pertencia a um amigo que morreu de infarto enquanto eles bebiam em um bar, em um fim de tarde. A família do amigo odiava o sítio, pois o falecido gastou toda a economia da família para comprar o bendito sítio. E aí, depois da morte, venderam para esse senhor que mora lá agora. Aí é que vem o problema desse sítio, provavelmente a causa do comportamento estranho do vizinho. Ele contou que passou a ser perseguido e atacado pelo espírito do amigo. Diz que isso é tão perturbador que o homem virou alcoólatra. O curioso vem agora. O ouvinte ele descia a rua com a sobrinha e se deparou com o vizinho sentado em frente ao portão de casa. Provavelmente a esposa não estava em casa, né? Então ele estava lá esperando ela voltar. Aí o ouvinte parou para cumprimentar o homem lá sentado. E nisso a sobrinha dele, que é a mesma menina que do relato da reencarnação da tia, ela deve ter assim uns 8 anos, ela é novinha. Gente, nisso a sobrinha, que não sabia dessa história, olhou assustada para casa e disse assim: "Quem é esse homem bravo, barbudo? É seu irmão? Ele está muito bravo. Você brigou com ele?" O ouvinte olhou para dentro da casa e não viu nada, mas o vizinho dele pulou da cadeira e disse: "Você também está vendo ele? Meu Deus!" Ele falou isso muito assustado, se levantou e disse que ia pro bar beber umas e saiu quase que correndo de lá. Aí a menininha comentou: "O que aconteceu? Eles vão brigar na rua? O homem barbudo está atrás dele? Está vendo?" Mas o ouvinte não via nada, além do vizinho e da sobrinha. Esse vizinho deve ter aprontado alguma coisa com esse amigo, né? Porque qual o motivo do homem morrer e ficar com essa raiva toda? Sei não, acho que alguma coisa aí tem. E a sobrinha, sensitiva, talvez isso passe com a idade, né? A pessoa vai crescendo e vai perdendo essas visões. Mas é isso, mais um relato desse ouvinte que já colaborou com muitos relatos. Muito obrigada. Uma visão assustadora. Esse relato aconteceu quando eu morava com a minha mãe em uma cidade pequena e tinha por volta dos meus 13 para 14 anos. Por se tratar de outra cidade, meus parentes sempre iam nos visitar aos finais de semana. Numa dessas visitas, eles deixaram a casa uma bagunça, pois foram embora tarde da noite. Como sempre, no dia seguinte, eu que teria que arrumar tudo. Na segunda-feira eu me levantei e desci para a parte de baixo da casa, pois eu morava em um sobrado. Estava sozinha e fui até a sala para pegar algumas cadeiras que estavam lá e levar para a cozinha. Na hora em que eu peguei as cadeiras e estava retornando, olhei para o quarto do meu irmão, que estava totalmente escuro devido à janela estar fechada, e me deparei com uma moça de cabelos pretos e vestido branco. O vestido estava muito sujo e os cabelos tampavam o rosto. Fiquei muito assustada e olhei por uns 5 segundos e imediatamente continuei meu trabalho.
Lembro-me de ter tido muita coragem e pensar que era coisa da minha cabeça. Voltei para a sala para pegar mais cadeiras e quando estava retornando, eu a vi de novo, dessa vez mais próxima da porta. Me arrepiei inteira, mas continuei meu trabalho. Até que, quando fui até a sala novamente, olhei para o quarto e ela não estava mais lá. Mas quando olhei para o lado, lá estava ela, embaixo da escada, bem mais próxima de mim. Rapidamente eu deixei as cadeiras no chão e saí correndo para a casa da minha vizinha, que sempre foi muito gentil comigo, e fiquei lá até a minha mãe chegar. Quando ela chegou, contei o que tinha acontecido e ela me entendeu. Na verdade, ficou bem preocupada, mas não me falou muito o porquê disso, mas percebi que ela também ficou com medo. Olha, não sei o que era aquilo, mas na infância eu era muito sensitiva e via esse tipo de coisas. Às vezes, acho que eu imaginava, mas nesse tempo eu era adolescente que não tinha mais idade para ficar vendo coisas imaginárias. Não sei, eu só sei que foi muito assustador. A cidade perdida na Amazônia. Isso aconteceu comigo há exatos 35 anos. Na época, meus pais haviam morrido recentemente e, para não cair em depressão, resolvi viajar. Passei um período de quase 10 anos viajando e conheci inúmeros países, cidades e vivi inúmeras aventuras e casos. De todos os casos, decididamente, o que mais me aterrorizou foi esse que vou lhes contar agora. Depois de sair do Mato Grosso do Sul, tive a ideia de subir pelos rios chegando a Marabá, Pará. Hoje existem rotas de ônibus que fazem esse trajeto, mas naquela época íamos de aviãozinho bimotor até São Félix do Xingu. Depois andávamos até o quilômetro 11, a aldeia de Cuyucugo, no Alto Xingu, pertencente à tribo de Cuyucurus. E ao contrário do que eu havia pensado, era uma aldeia gigante, uma cidade mesmo, com estradas, plantações e até uma fazenda de peixes. Pense no paraíso na terra, como era antes do homem branco chegar aqui. Rios de águas claras e doces, abundância de peixes, gente cordata, hospitaleira e feliz. Eu fui muito bem recebida, vivia entre os indígenas, comia só comida e bebida, e até participei de alguns rituais. Era tudo muito bom. E era surreal o quanto eu estava feliz, até a chegada da primavera. Havia um local no final de um longo caminho no fundo da floresta que chamavam de Oca Itsek. Eles acreditavam que haviam seres do céu, não humanos, que habitavam aquele lugar. Seres terríveis e perigosos, ardilosos e sutis, que se insinuavam na mente até adoecer a pessoa ou levá-la de vez. Para aplacá-los, davam oferendas e sacrifícios. Todos os dias, durante uma semana, eu via levarem comida, bolos de mandioca, peixe, os famosos cintos de caramujo, cauim, flores e frutas. Tudo isso era levado e colocado lá. Eu não podia sequer olhar. Isso me deixava louca de curiosidade. Faziam rituais à noite também, e nem preciso falar que eram proibidos. Um dia, não aguentando mais de curiosidade, perguntei à minha amiga Aulukuma o motivo da proibição. É proibido, pequena. Você não pode se aproximar. Nunca. E por que não, Aulu? Porque você não é Cuyucuro. Não tem proteção contra Itsek. E se eles te virem, eles levam você. Ah, conta outra. É sério, Nanai. Ela me chamava assim, minha pobre amiga. Não vá lá. Nunca, nunca, nunca. Me prometa. Tá bom, deixa isso pra lá. Mas ali a sementinha ruim já estava plantada. Fomos dormir e eu só pensava naquele lugar. Passava o dia todo pensando em como deveria ser. Um dia, não aguentando mais, eu esperei o grupo se distanciar e segui atrás. Eu precisava saber, precisava. Andaram muito mata dentro
Andar uns 20 minutos por uma trilha até chegar numa clareira com árvores gigantescas. Havia uma espécie de buraco gigante ao lado, tipo uma caverna enorme. Parecia até uma boca disforme, pronta a devorar quem entrasse ali. Eu, escondida atrás das árvores, só observava, agachada, e pensei: que droga, era só isso? Uma caverna? Do nada, todos os meus pelos se arrepiaram. Comecei a ouvir sons. Era como gritos, gemidos, choro, chocalhos, cacarejo e criança chorando. Só que tudo isso ao mesmo tempo. Era enlouquecedor. Aquilo sussurrava, gritava, formava um enorme redemoinho de vento em espiral. Todos, ao sentir o vento, deram meia volta e correram. Mas eu não conseguia sair do lugar. Eu estava travada e aquilo só se aproximava mais e mais. Eu podia ouvir aquilo, parecia rosnar com muita raiva. O vento quase me levantava do chão. Tentei olhar e no meio daquele vento havia uma coisa, uma forma enorme a se mover. Era enorme, tinha uns olhos vermelhos que se destacavam. E quando fitei aqueles olhos, mesmo de longe, pareciam estar fitando o buraco do inferno, com gritos, fogo, sangue, tudo como cenas passando em minha mente, tão rápido que eu gemia querendo arrancar os meus ouvidos para não ouvir mais. Aquilo começou a se aproximar, sangue começou a sair do meu nariz, meus cabelos ficaram cheios de eletricidade, tudo rodava, estalava, explodia ao meu redor. Eu parecia estar no meio de um furacão e gritava, gritava querendo fazer parar. Aquela sombra, ao mesmo tempo negra e translúcida, parecia ter escondido a luz ao se aproximar. Eu podia ver aqueles olhos malignos sobre mim, os unidos nos ouvidos num nível insuportável. De perto, a criatura era imensa, com um corpo disforme, braços alongados e uma cabeça oblonga, onde olhos vermelhos enormes se destacavam. Quando ele ergueu as mãos para me pegar, eu pensei: pronto, agora acabou, vou morrer. Mas foi aí que a minha pobre e fiel amiga Aulu apareceu. Ela gritava, gritava, mas ficava muito difícil ouvir por causa do vento. Ela passou a mão no meu sangue, que agora escorria forte do meu nariz e ouvidos, e passou nela mesma. Depois cortou sua mão com uma faquinha e passou nos dois lados do meu rosto e no meu peito, dizendo: sangue Kuyukuro, proteção. Agora corre, Nanai, corre! E eu corri. Tenho muita vergonha do que fiz. Eu corri. Eu corri como louca, atravessei aquela mata como se o próprio diabo estivesse em meu encalço. Eu corri, corri muito até chegar na aldeia, abandonando minha amiga para trás. Acho que devo ter batido a cabeça, pois só me lembro de acordar no dia seguinte. O silêncio em toda a aldeia era ensurdecedor. Minhas coisas estavam arrumadas e um rapaz, o Nauru, esperava para me levar para a cidade. Quando ele me deixou no trevo, que era o caminho para a cidade, eu finalmente criei coragem e perguntei: e Aulu? Não mais, por sua causa, não mais. E se Nanai falar alguma coisa para alguém, ele vai atrás de você, aonde você estiver. Então, aquilo que eu vi existe mesmo? Aconteceu? Ele me deu as costas e foi embora. Já faz 35 anos e eu nunca falei com ninguém sobre isso. E você vai me perguntar: por que agora então? Eu agora sou velha, doente, e se algum dia tive medo, agora não mais. Depois de todos esses anos, sonhei com Aulu, mas quando ela abriu a boca para falar, eu só podia ouvir o vento e ver seus olhos vermelhos. Então, acho que agora está perto de eu partir. Não importa mais. E esse é o meu relato. Bom, e esse relato, conto, não sei se é um conto, se é um relato, foi enviado pelo Pedro. Ele enviou no meu e-mail. Ele falou que encontrou no Facebook uma pessoa relatando. Ele pediu autorização, a pessoa autorizou, e por isso que eu estou contando aqui.
E se você tiver algum relato que você vê em algum fórum, em algum grupo, pode pedir autorização para a pessoa, mandar aqui para mim, eu vejo se é interessante contar no canal, tá bom? Muito obrigada, Pedro, por ter enviado essa história aqui pro canal. E se a pessoa que escreveu estiver ouvindo, muito obrigada por ter autorizado. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.